Amém? Pode fazer o favor de sentar. Graças a Deus. Estamos, mais uma vez, a louvar a Deus, a glorificar o seu nome. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E eu convido os nossos irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E eu gostaria de, nessa tarde, estar trazendo, através dessa mensagem, e coloquei como um tema, o mais importante. E gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Você que nos assiste através da internet, você está na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que esteja, o desejo do meu coração, o nosso desejo como igreja, é que você possa ser ricamente abençoado e que essa palavra de Deus possa tocar o teu coração. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Meus amados irmãos, eu coloquei aqui, só para tentar prender a atenção dos irmãos, coloquei assim, o mais importante. Eu quero falar sobre o que é mais importante. E vou procurar trazer essa resposta, porque eu tenho aqui uma pergunta, e vou até antecipá-la. O que é mais importante? A cura física ou o perdão dos pecados? Já vamos chegar lá. Este episódio ocorreu em Cafarnaum, em casa de Jesus, e Cafarnaum é designada em Mateus capítulo 9, versículo 1, como sendo a cidade de Jesus, porque ele habitava lá. E era até conhecida como sendo a cidade de Jesus. Com base em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 25, não vamos ler, só para explicar sobre Cafarnaum, Cafarnaum transformou-se no centro da estratégia evangelizadora de Jesus, a sede do seu ministério. Foi a partir de Cafarnaum que Jesus convocou os seus primeiros discípulos, e a sua fama cresceu, e multidões o seguia, vindo de todas as partes, trazendo os seus doentes e enfermos, e ele os curava. Esse texto diz que, o capítulo 4 de Mateus, versículo 12 a 25, diz que Jesus começou a chamar os seus discípulos, e depois começou a pregar, depois que João foi preso, e ele assumiu publicamente o seu ministério, e chamou os seus discípulos, e começou a evangelizar. E por onde ele passava, milagres aconteciam, pessoas eram libertas, transformadas, e depois de muitos lugares, vinham até Jesus para que ele pudesse curar os enfermos, as pessoas atormentadas, pessoas paralíticos, cegos, coxos, mancos, pessoas que estavam desenganados, pessoas que estavam desesperadas, endemoniadas. Vinham até Jesus e diz a Bíblia que ele curava a todos. Amém? Esse Jesus é o mesmo hoje. Ele fez muitos milagres e continua a fazer. E diz que nesse ministério, nesse tempo que Jesus fez essas maravilhas todas que ele estava a fazer, ele foi um determinado dia para a sua cidade, onde ele tinha sua casa, depois de mudar lá de Nazaré.
ele foi habitar em Cafarnaum. E diz que quando ele chegou em casa, as pessoas souberam. As pessoas souberam que ele estava lá e vieram de todos os lugares e cercaram a casa de Jesus. Alguns conseguiram entrar e depois a multidão era tão grande que não cabiam mais dentro de casa, nem junto às portas. Já não tinha mais como chegar perto das portas, diz a palavra de Deus. De tantas pessoas que ali foram em busca de ouvir os seus ensinamentos, porque ele falava com autoridade como ninguém, e também receber as bênçãos físicas, as curas físicas. Então eu lancei aqui uma pergunta para tentar explicar essas duas facetas desse amor de Deus. Primeiro, eu fiz assim: o que é mais importante? A cura física ou o perdão dos pecados? E eu vou tentar responder essa pergunta, porque os irmãos já estão aí respondendo. Os irmãos estão dizendo assim, claro que é o perdão dos pecados. E outros podem estar dizendo, não, eu acho que é a cura física. Então, eu vou explicar. Na perspectiva humana, a cura física é mais importante. É por isso que muitas pessoas não seguem a Jesus e são abençoados por ela. Vão a Jesus, ou vêm a Jesus, recebem a resposta das orações, recebem os benefícios de Deus e viram as costas. Porque para esse tipo de pessoa, nessa perspectiva humana, a cura física é muito mais importante. Até porque a necessidade de perdão dos pecados nem sempre é sentida. Há muitas pessoas que não conseguem sentir a gravidade em que vive, a gravidade da sua situação espiritual. E por elas não sentirem essa gravidade, acham que está tudo bem. Mas se fosse um problema físico, essas pessoas tinham muito mais interesse de que fosse resolvido o seu problema físico. É por isso que eu tento responder aqui essa pergunta, porque eu analisei isso para poder chegar a essa compreensão com os irmãos, e assim, que da forma humana de ver as coisas, a necessidade física é mais importante. Foi isso que pensou os amigos do paralítico, do texto que nós lemos. Estava lá o paralítico e eles foram lá levar para Jesus curar. Porém, para Deus, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos, para Deus não há uma mais importante do que a outra. Para Deus, tanto a cura física como o perdão dos pecados é importante. Porque quando Jesus Cristo veio a este mundo, Deus o enviou e a Bíblia diz que Deus o ungiu para trazer salvação, mas também cura, libertação, transformação de vida, para libertar os cativos, os oprimidos do diabo, para pôr em liberdade aqueles que estavam presos, e trouxe salvação para as pessoas. Deus fez tudo isso pensando no ser humano. Para Deus é importante a salvação, mas também é importante a cura física. Temos aqui um pregador, com todo respeito, pastor dos Reis, pregador. Deus já usa e já usou muito e usa nessa área. Eu também creio na cura física, no poder de Deus para curar. Eu creio que os dons espirituais são para a atualidade. Eu creio que Jesus continua a fazer e operar milagres ainda hoje. A igreja crê que Jesus continua a fazer milagres. Então, para Deus, o mais importante não é nem a cura física e nem o perdão dos pecados. Para Deus, tudo isso é importante. E agora, do ponto de vista espiritual, tem diferença. Porque para Deus, Ele tem o mesmo interesse e prazer em curar e salvar. Deus tem compaixão das pessoas. Deus tem um amor pelas pessoas. Deus se compadece do sofrimento das pessoas. E Deus tem preocupação com o estado espiritual em que as pessoas vivem. Deus tem o mesmo prazer. Quando Deus cura alguém, o mesmo prazer que Deus tem em curar, Ele também tem em salvar uma pessoa. Quando Deus salva alguém, o mesmo prazer que Deus sente em salvar alguém, Ele também sente quando cura alguém. O amor de Deus é de tal forma que Deus tem interesse em salvar e curar. Essas ações de Deus, essas ações de misericórdia de Deus, glorificam o seu nome.
Então Deus faz. Agora, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e enquanto Jesus estava no seu ministério, multidões vinham até ele, todos eram curados. Todos. Não voltava ninguém sem receber a bênção de Deus. E graças a Deus por isso, que nós temos um Deus que salva, mas também temos um Deus que cura e liberta. Nós temos um Deus que salva, nós temos um Deus que cura e também liberta as pessoas. O problema não é o que é mais importante. E eu agora chamo a atenção dos irmãos para nós, como seres humanos, pecadores que somos, podemos dizer que o perdão dos pecados é mais importante. Para Deus não, mas para nós é. Porque o perdão dos nossos pecados é mais importante, porque é através do perdão dos pecados que vai depender a nossa eternidade com Deus. Se eu não for perdoado, eu não serei salvo. Então eu preciso do perdão. Para nós, o perdão é mais importante do que a cura física. Embora Deus tenha a visão, tenha o mesmo sentimento, o mesmo prazer, a mesma alegria, o mesmo amor em curar e salvar, nós entendemos e somos necessitados do perdão de Deus. Para nós, é mais importante o perdão do que a cura. Porque um dia nós vamos partir para a eternidade. Nós podemos morrer e todos nós somos chamados a esse dia. Nós não sabemos o dia, mas um dia vamos descer à sepultura, mas a nossa alma não morre. E a nossa alma vai de encontro a Deus. Se eu aqui vivi sofrendo, se eu aqui vivi com enfermidades, se eu não tinha problemas físicos, se eu tinha problema de saúde, seja ele de que natureza for, e eu for uma pessoa salva em Jesus Cristo, tenho o perdão dos meus pecados, o dia que eu morrer, eu vou estar com o Senhor para sempre. O pastor Luiz Reis leu aqui que um dia nós o veremos assim como Ele é. Nós vamos estar com Ele. Mas se eu for perfeito em saúde, se eu tiver sadio, mas não tiver o perdão dos meus pecados, quando eu morrer, não estarei com Deus na eternidade. Então, o mais importante para nós é o perdão dos pecados. E através da misericórdia de Deus, nós somos alcançados pelo seu perdão. Vamos falar deste paralítico. A Bíblia diz que, não diz o seu nome, diz que era alguém, e dentro da sua condição, alguém com uma pessoa necessitada. O paralítico estava lá na sua casa, os irmãos sabem que estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Hoje, embora hoje continue as mesmas dificuldades, as pessoas têm problemas, uma vida de um paralítico não é muito fácil, embora hoje tenha tantos recursos, as pessoas, naquela época, imagina os irmãos, não havia lá as cadeiras de rodas, não havia aquelas cadeiras motorizadas, não havia tantas coisas que hoje pode tentar ainda facilitar a vida das pessoas. Naquela época era muito complicado, as pessoas até locomover, sair, não havia carro, era muita dificuldade. Esse paralítico, essa pessoa, era uma pessoa extremamente necessitada. Para ela ir à casa de banho, para banhar-se, ela precisava de alguém que o fizesse. Tudo que ela precisava, ela dependia de alguém. E essa pessoa estava, o seu espaço estava resumido a um grande companheiro que ela tinha, que era o seu leito. As pessoas saíam, e vamos aqui imaginar, as pessoas saíam e diziam, eu vou ali no McDonald's, e vamos fazer um lanche ali, e ele dizia, eu não posso ir. Eu não posso ir, então você fica aí um pouquinho sozinho, mas tem que ficar alguém comigo, porque pode precisar, mas... Não, fica aí sozinho, fica aí com o cão vai tomar conta e nós vamos lá e já voltamos. Ali um jogo de futebol. Certamente aquela pessoa talvez podia gostar também do futebol, eles iam para o campo ver o futebol, ele não podia. Ele estava ali preso àquele leito, porque era o seu espaço. Ele era uma pessoa limitada, uma pessoa com muitos problemas, uma pessoa que certamente devia ter os dias e as noites com muito tempo para pensar, e talvez muitas vezes pode ter reclamado da sua situação. A Bíblia não diz, só diz que estava ali uma pessoa, num leito, e essa pessoa
era uma pessoa extremamente necessitada. Quando nós paramos para pensar a facilidade que nós temos hoje, que pela graça de Deus, a liberdade de ir e vir, que Deus nos concedeu, nós podemos sair, podemos pegar o carro, vamos ali, vamos a pé, vamos caminhar. Isso tudo esse homem tinha esse impedimento. Era uma pessoa que estava à mercê da misericórdia das pessoas. Se fosse uma pessoa rica, a Bíblia não diz, se fosse uma pessoa rica, certamente não precisava de esmolar, de pedir esmola, mas se fosse uma pessoa pobre, carenciada, ia para as ruas, era colocado nas ruas para pedir esmola, para sobreviver. Essa pessoa, que a Bíblia diz que esse paralítico tinha uma grande necessidade, e nós podemos imaginar muito mais coisas a respeito da necessidade dele. Mas esse homem também tinha amigos. E é bom ter amigos. É muito bom ter amigos. E diz que, quando Jesus chegou em Cafarnaum, que as pessoas correram para lá, para a sua casa, e que uma multidão fechou até a possibilidade de alguém entrar na sua casa, esses amigos deste paralítico lembrou dele. E disse assim, nós temos lá o nosso amigo, não sei o nome dele, José, Joaquim, João, sei lá. Isso não é o importante. E diz, vamos buscá-lo e vamos trazê-lo aqui à presença de Jesus, porque Jesus vai resolver o problema dele. Se nós o trouxermos aqui, certamente o Senhor vai curar a sua enfermidade e ele passará a ser normal dentro das suas condições e receberá a bênção de Deus e nós podemos ajudá-lo. E foram lá na casa dele. E diz que quando chegaram na casa dele, estava ele lá com a sua companhia, o leito, e ele certamente foi abordado pelos seus amigos com essa proposta de ir até lá ao centro da cidade, onde Jesus estava, para poder receber a cura física. E diz que ele aceitou, porque a Bíblia diz que eles saíram para a rua fora, esses 4 homens, levando, deitado no leito onde ele vivia, e levaram até a casa lá onde Jesus morava, em Cafarnaum. E quando chegaram lá, não puderam entrar. Nem mesmo chegar perto da porta podiam, porque não cabiam. As pessoas estavam lá em multidões. E os amigos, qual era o pensamento deles? Nós precisamos fazer algo importante para os nossos amigos. E o mais importante para eles era o quê? A cura física. Do ponto de vista deles, aquilo que eles conseguiram captar, aquilo que eles conseguiram imaginar que era mais importante, era a cura física, porque era aquilo que eles sentiam necessidade. Este homem e esses amigos olharam para ele e disseram assim, você precisa de ajuda, você precisa de ser curado, você precisa de ser transformado, a sua história tem que mudar. E está aqui em Cafarnaum Jesus e ele pode transformar a sua vida, como está aqui hoje e pode transformar também a sua vida. E os amigos convenceram e eles foram para lá. Quando chegaram, não podendo entrar, tiveram a brilhante ideia de fazer uma doideira. Não sei quem é dos 4 que teve a ideia, mas tem sempre no meio de um grupo, tem sempre um maluco, um que tem assim, parece que tem um parafuso a menos ou a mais, disse assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subir ao telhado, vamos tirar o telhado, fazemos um buraco no telhado, e descemos a maca, arrumamos cordas. Está vendo, Adriano? Que doideira. Mas você vai ver o que aconteceu. Diz que quando eles amarraram a maca e desceram na presença de Jesus, porque eles tinham em mente que aquilo era tão importante para o seu amigo, que era o mais importante que existia naquele momento, era ver o seu amigo curado ou sarado. E eles fizeram aquilo. E diz a Bíblia que quando Jesus estava sentado lá dentro de casa a ensinar, as pessoas que conseguiram entrar, diz que Jesus olhou e viu aquela atitude. Jesus diz assim, Jesus elogiou a fé daqueles homens. Jesus diz, esses têm mesmo fé. Esses acreditam mesmo, porque o que eles estão fazendo é uma doideira, mas vale a pena porque eu vou recompensá-los. Eles estão fazendo algo que estão expressando a sua fé, é uma fé em ação.
não era só um pensamento, não eram só palavras, era atitude. Eles creram, eles não foram impedidos, ainda que surgiram obstáculos na sua caminhada até chegar a Jesus, eles não ligaram a isso, eles ultrapassaram as barreiras, eles ultrapassaram os limites, os obstáculos para chegar, porque eles tinham em mente que aquilo era tão importante que eles não podiam deixar de fazer. Talvez, nessa noite, você talvez tenha problemas. Talvez não seja problemas físicos. Talvez você tenha problema que tem encontrado tantos obstáculos, tanta dificuldade, mas eu quero dizer que você, nessa noite, pode chegar à presença de Jesus se você tão somente romper por fé todos os obstáculos, tirar o telhado e entrar na presença de Jesus. Ele pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida. E esses homens acreditaram nisso. E eles ultrapassaram os obstáculos. Eles foram lá. E disse que Jesus olhou a fé, elogiou a fé deles. A fé do paralítico e a fé também dos amigos. Porque aquele homem podia dizer assim, olha, vocês param lá, para de fazer figura. Vocês vão andar comigo para a rua fora, pelo amor de Deus. As pessoas já zombam de mim, as pessoas já me olham com desdém, e agora vai me ver para a rua fora carregado, vocês não vão querer colocar em cima do telhado, tirar o telhado. Ei, para com isso, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Ouça, se ele dissesse isso, porque tem muita gente que por orgulho, prefere continuar no estado em que está, deplorável, miserável, espiritualmente falando, preferem ficar como está, do que se humilhar perante Deus. Mas aquele que se humilha perante o Senhor, Deus o exalta. A pessoa que se achega a Deus com fé, recebe a resposta. A Bíblia diz, aproxima diante de Deus, crendo, para você ser abençoado. Nós devemos aproximar diante de Deus com um coração quebrantado, com fé. E diz que quando ele chegou perante a presença de Jesus, o que os amigos esperavam? Que fosse feito o mais importante. Os amigos pensaram assim, agora vai ser feito o mais importante. E Jesus fez o mais importante. Porque Jesus virou e disse assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Epa, nós não viemos aqui, nós viemos em busca do que é mais importante. Ficaram todos calados. Só os escribas, que eram os doutores da lei de Deus, certamente alguns fariseus religiosos estavam lá, foram os primeiros a começar, nem disseram nada, ficaram emudecidos, mas começaram a pensar. E como Deus conhece o pensamento das pessoas, até a intenção dos pensamentos, começaram eles a razoar no seu coração, dizer assim, quem é este que blasfema? Que homem é este? Quem é ele para dizer que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecado é só Deus. E é verdade. Até aproveito para dizer para alguém que talvez está a me assistir agora, está a assistir esse culto, está ouvindo, talvez pessoas que têm feito tanta coisa em busca do perdão, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que me cortar, eu tenho que sacrificar, fazer aqui para receber perdão, eu vou buscar fulano, ciclano, vou confessar os meus pecados para fulano e ciclano, para ser perdoado. Eu quero dizer a você que só Deus pode perdoar pecados. Você deve confessar a Deus, você deve chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só Ele, Deus, tem o poder de perdoar os pecados. E os escribas, nesse ponto, estavam certos. O problema deles é que eles não reconheciam Jesus como Deus. Mas eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecado. E eles disseram, quem é este homem que agora está dizendo que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecados. Então, os amigos estavam ali todo calados. Eles também não falaram, mas pensaram. E Deus conheceu o pensamento deles. Deus disse assim, então, peraí. Os amigos eram assim, nós fizemos um sacrifício tremendo. Fizemos aí figura de parvo, andando para rua fora, subimos, tiramos o telhado. E para chegar aqui agora, e ele dizer, filho, teus pecados estão perdoados. Nós nem queremos saber nada do pecado. Não sentimos nada, não sente nada. Ele não estava sentindo nada. Os amigos não sabiam nada, os amigos queriam vê-lo, era correr para ir jogar a bola, para ir aos copos, para ir sair, fazer companhia, fazer isso. É isso que os amigos queriam, vê-lo transformado.
Mas os amigos não compreendiam que Deus tem uma preocupação imensa com as pessoas. Deus tem um interesse muito grande pela nossa alma. Deus tem um interesse muito grande por nós e Deus sabe o que é melhor para nós. E naquele momento Jesus quis dar uma lição a eles e a nós de que o mais importante para nós é o perdão dos nossos pecados. E Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E quando murmuraram, Jesus então, sabendo que eles estavam a murmurar, por ele ter dito isso, disse assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Levanta-te e anda, ou dizer, os teus pecados estão perdoados? O que é mais fácil? Diga lá, não é mais fácil dizer do que fazer? É mais fácil dizer do que fazer. Mas Jesus disse assim: para que saibais que o Filho do Homem, ele, Jesus, Deus, tem poder na terra para perdoar os pecados das pessoas, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas, para transformar a vida das pessoas, para trazer perdão ao pecador, para mudar a história do pecador, virou para o paralítico e diz: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E ele imediatamente levantou perante todos e andou. O mais importante para os amigos era a cura física. Mas para Deus, o mais importante naquele momento não era só curá-lo, era curar o seu corpo, mas também curar a sua alma. E nessa noite, há muitas pessoas que estão precisando não somente da cura física. Embora Deus cure, Deus tem interesse de salvar também, de curar a sua alma. O perdão dos pecados é uma necessidade eminente para todas as pessoas. Nenhuma pessoa poderá comparecer perante Deus na eternidade para salvo sem perdão dos pecados. A Bíblia diz que naquele dia, no dia do juízo, todos quanto rejeitaram a Jesus, todos quanto não tiveram o perdão dos seus pecados, todos quanto não receberam o perdão de Deus na sua vida, um dia comparecerão perante Deus para ser julgados, não para ter oportunidade de salvação, mas para serem condenados, porque rejeitaram o amor de Deus, o perdão de Deus. Por isso Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. O perdão de Deus é importantíssimo para nós. E nós precisamos dele. Então, nessa noite, se há alguém entre nós, ou se você nos ouve e você tem um problema, eu quero dizer a você que você está ouvindo a palavra certa no lugar certo. Porque Deus pode curar. Se o seu problema é um problema de saúde, que você talvez tenha sido desenganado pelos médicos, talvez o resultado que você obteve dos exames, das análises médicas, dos exames médicos, talvez o médico teve que constatar que aquilo não tem jeito. Olha, infelizmente a medicina não chegou ainda a este ponto. E nós não podemos fazer nada mais, senão alguns paliativos, dar alguns medicamentos e acompanhar, e fazer alguma coisa, prolongar e evitar talvez alguns sofrimentos a mais, algumas dores a mais. Não podemos fazer nada disso, mas eu quero dizer que Deus pode mudar. Deus pode trazer a cura. Deus pode trazer a resposta para a sua necessidade. Talvez o seu problema talvez seja emocional. Você talvez já tenha procurado vários caminhos, vários meios. Talvez você tenha procurado se concentrar em tantas coisas, tenha ouvido conselho, mas você anda desesperado. Você não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade. Você não consegue conviver no ambiente que você está. Você tem passado por muitas lutas, problemas, insônia, você está desesperado. Eu quero dizer que Deus pode te dar tranquilidade. Deus pode mudar isso. Deus pode abençoar a sua vida. Mas ouça, para além disso que Deus pode fazer, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você vive sem Jesus no seu coração, ainda não confessou como seu Salvador e Senhor da sua vida, se você não obteve o perdão para os seus pecados, saiba que Deus também quer perdoar. E isso para você e para mim, para nós, é o mais importante, o perdão dos nossos pecados. Porque se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas virão. Deus pode fazer milagres ainda hoje, porque Deus continua a fazer os milagres. Mas nós não podemos pensar que isso é o mais importante para nós.
porque não há problema nenhum em sermos doentes. Não há problema nenhum em uma pessoa ser enferma, ser paralítico. Não há problema nenhum uma pessoa ter problemas físicos. Não há problema nenhum nisso diante de Deus, porque Deus pode dar consolo, conforto. Deus pode saciar o desejo do coração. Deus pode dar paz, tranquilidade. Mas há problemas se as pessoas são pecadoras sem ter arrependimento. Se não houver perdão para os pecados, isso tem problema. Porque nós não sabemos a hora que nós partimos para a eternidade. E se nós partimos para a eternidade sem sermos salvos, seremos condenados na eternidade. Então, aqui eu poderia responder essa pergunta que fiz. Eu poderia responder de uma forma taxativa. Embora compreenda que Deus pode fazer milagres, Deus pode curar, Deus pode libertar. Até eu mesmo sou prova do milagre de Deus, porque Deus me curou, Deus já operou na minha vida maravilhas. Eu sou prova, testemunha viva disso. Embora eu sei que isso tudo é possível, e Deus continua a fazer, Deus continua a operar, mas eu quero dizer que o mais importante é o perdão dos pecados. Se nós pudéssemos enumerar, se fosse essa, eu tenho dificuldade, porque para Deus, eu já disse que para Deus tudo é importante, mas se pudesse enumerar com prioridade, aí eu podia dizer que, primeiro, você deve estar preocupado com a sua alma. Você deve estar preocupado com a sua vida espiritual. Porque um dia os discípulos chegaram, depois que Jesus os mandou fazer uma obra, eles saíram a evangelizar, e Deus lhe deu poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar mortos. Vocês vão, cura os enfermos, expulsa os demônios, liberta os oprimidos, ressuscita mortos, vai fazer a obra de Deus. E eles foram voltar, depois de um certo tempo voltaram à presença de Jesus, chegaram todos eles alegres, disseram: Senhor, nós estamos maravilhados, porque quando os demônios se manifestavam nas pessoas, nós dizíamos assim: sai em nome de Jesus, e eles fugiam das pessoas, ficaram todos alegres. E Jesus olhou para eles e disse assim: olha, vocês deviam se alegrar, não porque os demônios vos submetem à vossa palavra. Vocês deviam estar alegres pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Você devia se preocupar com o seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que existe um livro, o livro da vida. E naquele dia o Senhor abrirá esse livro. E todos aqueles que não foram achados o seu nome escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Foram afastados de Deus para a eternidade, para o castigo eterno. Então o mais importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E enquanto nós desfrutamos do mais importante, nós continuamos a contar com a graça e a misericórdia de Deus para recebermos cura, para receber libertação, transformação de vida, solução dos nossos problemas pessoais, emocionais, espirituais. Deus quer operar e Deus continua a operar. Eu convido os irmãos a ficar de fé, faz favor. E quem sabe, nessa noite, não importando qual seja a sua situação, a situação em que tu te encontras, mas sabendo, se você vier a Jesus, se você entregar o seu coração a Jesus, se você recebê-lo como seu Salvador, se você precisa, necessita de Deus, você pode hoje ter a resposta, você pode ser curado, primeiramente os seus pecados perdoados. Jesus pode curar, sarar as suas feridas, curar as suas enfermidades, as doenças, as moléstias. Jesus pode libertar. Nessa noite, nós queremos orar por alguém que talvez esteja aqui presente, ou talvez em casa, a ouvir-nos, a assistir-nos, que ainda não tem aceitado Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, e sabe, reconhece hoje que, embora tenha pensado que precisava de tantas coisas, necessita de tantas coisas, talvez não tenha pensado a importância, não tenha visto a importância do perdão dos pecados, mas nessa noite Deus tem falado ao seu coração, Deus tem despertado no seu coração para você compreender que você precisa de perdão. É o mais importante, mas talvez você também precisa de cura, talvez você esteja doente, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja aqui com uma situação complicada e crê que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode transformar a sua vida. Então nessa noite, aproveite esse tempo, aproveite esse momento que Deus te trouxe à sua presença, para que você possa receber salvação, perdão para os seus pecados. E se há alguém enfermo, nós também vamos orar por aqueles que estão enfermos. Mas primeiramente, há alguém entre nós que pela fé entendeu, compreendeu
que como ser humano é um pecador e precisa de perdão. Talvez você pode dizer, mas os meus pecados talvez sejam tão grandes que não tem jeito, talvez já passou tanto tempo. Eu quero dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa o que tenha feito, não importa o tamanho do pecado, o importante é que você creia que Deus quer te perdoar e estender as mãos, e que Deus pagou um preço caríssimo ao Jesus Cristo dar a sua vida ali na cruz do Calvário, o fez por causa de você, por minha causa, por nossa causa. Jesus morreu ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Bíblia diz que as nossas transgressões Ele levou sobre si. E hoje nós podemos ter perdão, salvação e libertação através de Jesus Cristo. Se nessa noite há alguém aqui entre nós que ainda não tomou essa decisão e diz assim, hoje eu quero tomar uma decisão, eu quero receber Jesus, eu aceito este amor de Deus para mim, eu aceito esse amor que Deus tem revelado através da sua palavra, tem trazido ao meu coração, eu quero tomar uma decisão, um ato de fé, eu vou tirar o telhado, eu vou passar por cima de todas as barreiras, os obstáculos, e eu vou chegar à presença de Jesus. Eu sei que muitas vezes há multidões, há obstáculos, há barreiras, há muitos problemas que podem tentar nos impedir de chegar à presença de Jesus. Mas pela fé, nós ultrapassamos essas barreiras e lançamos sobre Ele a nossa preocupação, a nossa ansiedade, os nossos problemas. E Ele cuida de nós, Ele sabe como cuidar. Eu preciso ir até a presença de Jesus. Então, se nessa noite há alguém, nós vamos orar para que Deus possa perdoar os pecados, para que Deus possa trazer salvação, perdão para os pecados. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E enquanto nós louvamos, a igreja vai estar orando também. E se você ainda não aceitou Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero estar intercedendo diante de Deus para que Deus apague de diante dele todas as suas transgressões. E que o sangue de Jesus Cristo te limpe e torne você mais alvo do que a neve. Faça de você uma nova criatura. A Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus pode nessa noite mudar a sua vida e te dar perdão e salvação para a sua alma. Um dia você vai partir dessa vida para a eternidade e você vai precisar de ter o perdão dos seus pecados. Você vai precisar de ter o seu nome escrito no livro da vida. Você vai precisar de ter a condição de estar diante de Deus como um filho, recebido como filho, e ter o perdão dos seus pecados. Nenhum pecador poderá entrar no céu. O pecado não permite que as pessoas entrem no céu, mas Deus já trabalhou. Deus já tratou essa questão, nos dando Jesus Cristo. Ele pagou o preço pela nossa culpa. Ele pagou essa dívida que nós tínhamos diante de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Se você quiser, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha aqui à frente e nós vamos adorar ao Senhor. Rendido.